Meu Pai amado e Yahweh, em nome do Teu primogênito, Pai, que no começo existe na Escritura como Adão, aqui no planeta Terra, mas foi o Teu primogênito, o qual Tu planejaste reconstruir ou refazer o planeta Terra, pois a realidade é grande, meu Pai, pela inspiração do Todo-Poderoso, o qual me deste, o qual o poder veio no dia de Pentecostes e se estendeu até a mim, que estou vivendo até agora nesse final de século. É um final de horrível, o qual há de passarmos. Mas sei, Pai amado, pelo Teu poder, o Espírito puro, o qual Tu deste no dia de Pentecostes, ele me moveu grandemente nesse dia de hoje para falar mais um vídeo por esta grande inspiração a qual me concedeste, pois Tu és o Todo-Poderoso Yahweh, o Todo-Poderoso que criou o céu e bilhões de anos depois criou o planeta Terra. Após então criar o planeta Terra, um dos Teus filhos se rebelou no planeta do céu. Nessa criação do planeta, ele se rebelou querendo então ser igual a Ti, meu Pai. É o que diz a inspiração desse momento. Ele quis ser algo, quis mudar a Tua lei, porque ele era conhecedor do bem e do mal, juntamente com vários instrumentos da sua geração. Aleluia! Ao qual é falado que são anjos, pois anjos nessa palavra, nesse reino não existiu, meu Pai amado Yahweh. Pois anjo é uma derivação com a letra J, qual existiu a partir do ano 1500. Mas, Pai amado, a Tua bondade nada foi mudado, porque Tu és muito bom. A Tua bondade é infinita e ninguém pode tirar de Ti essa bondade, pois Tu pode fazer todas as coisas, meu Pai amado Yahweh. São 4 letras, Y-H-U-H. Essas 4 letras devem ser pronunciadas na transliteração, o qual a humanidade não estão traduzindo, transliterando da forma correta, mas a tradução está nas 4 letras, é Yahweh, 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 o nome do primogênito do Pai, o qual nasceu em Miriam após ter vindo seu espírito puro de Adão, pois apenas o Espírito que o Pai soprou naquele homem que Ele criou no planeta e que fez o homem viver, macho e fêmeas o criou para viver e ser resgatado seu Espírito puro de Pentecostes, o qual eles viveram no dilúvio e morreram
Eles eram corpos corrompidos espirituais, o qual o Pai julgou e disse: esses não entrarão mais no meu reino. Haverá então a purificação. E ele ali determinou, enviando o seu primogênito, o qual até ali estava apenas em palavras, em projetos, como está no livro de Arrucanã, no Novo Testamento. Muitas revelações vieram ali, meu Pai amado, porque Tu és o Todo-Poderoso. Lá está assim, no princípio era o verbo é o mesmo que palavra, e o verbo estava com o Pai Yahweh, que fala Deus, está em idolatria, mas o Pai é Yahweh, pois foi-me revelado pelo seu poder do dia de Pentecoste, ao qual ungiu todos os seus seguidores, os quais seguiam a Yahushua. No dia de Pentecostes, eles foram ungidos pelo teu poder, os 12 apóstolos, e passou essa unção a sendo transmitido a uns e a outros, e assim chegou até esse tempo que vivemos, pois existiam 12 apóstolos e um era Satã, mas eles substituíram e colocaram outro. E dali então, meu caro amigo, meu irmão, eles ali multiplicaram. Veio 70 apóstolos, o qual Yahushua falou para eles. Depois, mais na frente, foi falado que haveria de ter 144 mil. Este ministério, qual há de começar no milênio, são 144 mil ungidos pelo Espírito do Pentecostes. Aleluia, aleluia, Yahweh. Em nome do seu Filho amado Yahushua, o Cordeiro infinito que veio tirar o pecado do planeta. Ele que veio tirar o pecado desse planeta Terra chamado mundo ou terra. É um lugar plano, o qual o Pai construiu. Mas Satã fez muitas mudanças. Mas agora chegou o fim dele, Pai amado. Pois muitas coisas estão reveladas nessas escrituras. Está no livro de Ezequiel. Está revelado ao Pai ao surgimento desse povo de Yahushua. Surgiu lá no tempo de Abraão. Lá o Altíssimo chamou um homem chamado Abraão, que era descendente de Sem, era descendente de Noé, era descendente de Adão. Esse homem era especial porque ele foi descendente do teu primogênito, o qual nasceu, gerou no aquele homem chamado Sete. Sete representa o milagre da vida, da restauração de todas as coisas desse planeta Terra. Aleluia! Muitas coisas haveriam de acontecer, como já sabemos do dilúvio. Mas antes do dilúvio, o Altíssimo teve gerações pelo teu primogênito, que resgataram e foi subido ao céu milhões e milhões de seres, pois foi o número como
à beira da praia do mar, o qual Satã, Lúcifer, seduziu para trazer para o planeta. Eles receberam a condenação de não mais voltarem ao planeta céu, mas apenas aqueles que vivessem, aqueles que não tinham pecado, aqueles que se convertessem e arrependessem igualmente o seu pai Adão. Vamos falar Adão aqui nesse momento porque é o conhecimento que todos têm. Mas o primogênito do Pai Altíssimo, que após ele realizar aquela obra no período do milênio, no período do dilúvio, ele ali, Pai, realizou o nascimento de Sete. Foi o último plano qual haveria de nascer aqueles mais corrompidos que haveriam de sofrer e morrer. Mas teve um chamado que não morreu. Ele realmente nasceu da geração de Sete, mas eles viviam 780, 700 anos, 600, e assim foi decaindo o tempo. Aleluia, aleluia. Mas o Pai Celestial ali resgatou um homem que foi honesto, teve filhos e filhas. E ali ele realmente foi resgatado para o planeta céu, pela sua bondade e pelo seu amor e pela sua infinita piedade, o seu infinito poder. Ele derramou o Espírito puro ali. E ele realmente foi restituído. Aleluia e amor. Mas ali viveram pessoas, muitas pessoas que foram decaindo. Aqueles que eram seres mais aproximados de Lúcifer, mais aproximados de Satã, os quais estavam corrompidos ao ponto de não serem transformados, ao ponto de definhar, porque a maldade foi muito grande. Eles eram maldosos e corrompidos, matavam nas guerras e perseguiam o povo qual haveria de se salvar, porque não mais queria que salvasse. Eles determinaram lá que viesse o dilúvio, e o Pai Celestial disse a Noé: vai vir um dilúvio, meu filho, faça para ti uma arca de madeira. E ele o fez, essa arca de madeira. Salva-te e a todos os que entrarem contigo na arca, meu filho, porque a corrupção aumentou grandemente, porque realmente esses seres que aqui estão, eles são da geração a qual estão vivendo próximo a Satã, ao dragão, a Caim, qual representa o destruidor no planeta, o ser mortal que haverá de destruir, e contaminou muito, e ele quer destruir a vocês, e eu não vou permitir isso. Ele fez a construção da arca e demorou muito tempo. Construiu a arca, demorou a média de quase 100 anos. Muita gente diz que é 100, 70, 120, mas não foi nenhuma dessas coisas. Foi quase 100 anos.
Então, meu caro amigo, meu irmão, os anos eram contados de uns de 360 dias. Lá era começado da metade, os anos de 360 dias, mais 3 dias, pois foi começado do 4º dia o sol e a lua, as estrelas e todos os luminares. E ali, meu caro amigo, meu irmão, veio o dilúvio. Noé entrou na arca, ele e todos os animais que ali vieram com ele aceitaram a entrar na arca sem trabalho algum. Eles estavam sendo recolhidos por lá na própria natureza da inspiração do Pai que deu sobre cada um daqueles animais. Vós fujam e entra naquele local lá, porque lá é a proteção. E eles ouviram a voz do Altíssimo e ali entraram na arca todos os animais, mas os homens não. Ficaram à porta transgredindo e planejando coisas horríveis e falando besteira com Noé, Naô. Aleluia! E ali então, meu caro amigo, surgiu então, meu caro amigo, meu irmão, as águas do dilúvio após 7 dias que Noé estava na arca. E vamos então passar esse tempo para a geração de Noé, ao qual terminou o dilúvio. E ali então cresceram seus filhos. E ali depois da arca tinha 7 Cã e Jafé. E 100 Cã e Jafé. E 100 representava um dos mais velhos. Ele realmente representava um ser obediente. 2 anos depois teve um filho. 2 anos depois que saiu da arca. Ele com 100 anos. Significa que ele teve filhos depois, com 100 anos de idade, 2 anos depois da arca. Significa que ele saiu da arca com 88 anos, ou 98 anos. Em nome de Yahushua, ele viveu e ali formou a geração e chegou a geração de Abraão. Terá era pai de Abraão e ali teve eles filhos e começou o Pai Celestial a falar com Abraão e dizer: eu vou tirar vocês daqui dessa terra porque será muito mal essa corrupção aqui, meu caro irmão, meu filho. E assim ele tirou Abraão dali. Ele levou e disse, mostrou as terras e disse: aqui darei essa terra toda em tuas mãos. Louvado seja Yahu. E ali mostrou aquelas terras e disse: a tua geração, a 3ª e 4ª geração, eu farei bondade em milhares e milhares de gerações. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, mas destruirei aqueles ímpios, os quais realmente não me amam e nem guardam os meus mandamentos. Mas faço piedade. E ali mostrou aquelas terras e disse: aquelas terras ali são tuas. Mostrou todas aquelas campinas, aqueles lugares muito bonitos. E a tua geração voltará para aquela terra. Tu peregrinarás aqui nela e verás com teus próprios olhos. Mas a tua geração é que vai entrar nessa terra. Ficará peregrina e completará 430 anos. 400 anos. Pois tu viverás 30 anos aqui, peregrinando nessas terras.
Mas a minha geração viverá mais 400 anos e entrará na terra do Egito, e lá será perseguidos, torturados, maltratados, e no final eu tirarei eles de lá e levarei para essa terra aqui, meu filho. Assim, ao completar os 430 anos da sua geração, a geração de Sete, a geração de Adão, e assim, meu caro amigo, meu irmão, ao completar 430 anos, naquele mesmo dia, na metade do mês, do primeiro mês do ano, aleluia, que era o 4º dia da semana, houve então a celebração de um dia chamado Páscoa. E ali foi celebrada a primeira Páscoa. Ali então, meu caro amigo, meu irmão, na metade do ano, na metade da semana, e ali então, na metade do mês, na metade da semana, daquele primeiro ano, ele celebrou a Páscoa e diz: eu livrarei vocês daqui hoje. E assim foi, meu caro amigo. Veio flagelos, veio pragas, veio muitas coisas no Egito, e ali então, meu caro amigo, houve contaminações horríveis no Egito, o qual falaremos em textos depois. O livro de Ezequiel fala no capítulo 23. Você pode observar no capítulo 23 de Ezequiel. Ezequiel Yahweh fez essa promessa de libertar eles, e assim prometeu e cumpriu. Chegando aquele dia, ele libertou e eles saíram dali, mas os flagelos aconteceram. O último flagelo foi a morte dos primogênitos, o qual passou o inimigo e matou as famílias do rei. E ali ele libertou, e ele atravessou o Mar Vermelho, e aí então atravessou e foi prestar culto a Yahweh no outro lado do mar, porque eles estavam livres, mas eles eram povos corrompidos e crus, povos que não tinha bondade dentro deles, eram povos duros de corações, pois muitas ali estavam apenas para livrar-se das destruições, a qual estava ali, estava aproveitando a oportunidade de sair da escravidão. E ali foi, meu caro amigo, aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso, que reina para todo sempre. Yahweh Todo-Poderoso. Ali estava a vida no Egito, vivendo já no deserto. E esse deserto, meu caro amigo, muitas coisas aconteceram. Ali eles se alegraram pelo livramento que tinha recebido. E após ali viveu 49 dias e veio novamente o Pentecostes. Desse Pentecoste eles se prepararam para receber, e veio alguma coisa importante, meu caro amigo. Veio um pão enviado do céu, enviado do planeta céu, o qual era um alimento especial que eles deveriam participar, pois o alimento no deserto estava raquítico e mal. Eles então receberam esse maná, era chamado de maná. Era uma sementinha branca, se
sementinha bonitinha, fazia pão cozido, assado, de várias formas. E assim, meu caro amigo, eles viveram 40 anos ali no deserto, 49 anos, ou 45 anos, eles viram. E ali eles viveram, atravessaram o Mar Vermelho e foram a ganhar a terra prometida. Adão realmente foi honrado naquela geração de Abraão, pois ele era a geração de Adão. Imagina, de Adão passou a Noé, e de Noé a Abraão, e de Abraão ao seu povo saindo do Egito por Moisés. Aleluia, Yahweh. E ali então, meu caro amigo, ele, Moisés, antes de atravessar o Mar Vermelho, ou o mar, depois que atravessou o Mar Vermelho, ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Ali então ele morreu, subiu no monte e o Pai Celestial guardou ele. Preste bem atenção a essa história desse homem chamado Moisés. Vamos ficar na palavra Moisés para não fugir do assunto. Moisés morreu. Ninguém sabe o que aconteceu, porque lá não fala o relato na escritura do que aconteceu, os detalhes, porque eles eram muito chucros, muito falta de conhecimento espiritual. Mas ele morreu, Moisés morreu, e o Pai Celestial o ressuscitou e levou para o seu planeta céu. Quando então escreveram a Bíblia, ou o Novo Testamento, que ele derramou o Pentecostes, ele usou um homem que está aqui no livro. Aleluia, Yahweh, Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e todas as coisas. Ele realmente, Pai amado, é bondoso e piedoso. E ali então, teve aquele homem chamado Judas. Não é o Iscariotes, o qual matou, entregou Yahushua, não, mas era Judas. Esse Judas, quando então recebeu essa revelação, está escrito assim, versículo, é um capítulo só, o Espírito puro do Altíssimo, e usou ele para falar essas palavras, que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalha pela fé, pela crença, que uma vez foi dada aos puros, aqui está santos, porque introduziram alguns em que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça, a bondade de Yahweh, e negam a Yahweh, o único dominador, mestre altíssimo nosso, Yahweh Yeshua ungido. Aqui está Jesus o Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Mestre Altíssimo Yahweh salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não o creram. E aos seres celestiais que não guardam o seu principado, mas deixam a sua própria habitação,
reservou a escuridão e há prisões infinitas até o juízo daquele grande dia, que é o milênio. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido com aqueles, e ido após outra carne, e foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo infinito. Aqui fala fogo eterno, mas eu não falo éter, porque esse éter é um ídolo da antiguidade. E contudo também esses semelhantes adormecidos contaminam a carne e rejeitam a dominação e vituperam divindades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Mestre Altíssimo Yahweh te repreenda, ó Satã. Aqui está o Senhor, porque eles mudaram toda a Escritura. Senhor representa Baal, o Senhor representa o Sal, o Senhor é um ídolo antigo da adoração romana. Esses, porém, diziam mal do que não sabem, e naquilo que atualmente conhecem como animais, porque entraram pelo caminho de Caim. Caim representando aqui, meu caro amigo, meu irmão, como o primeiro homem a receber o domínio da besta, os 666. E aqui estão, meu caro amigo, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram como animais levados pelo engano e do primeiro de Balaão, do prêmio de Balaão. Balaão foi um profeta, o qual o animal teve que falar com ele, meu caro amigo. Eu falei em outros vídeos. Mas Balaão foi um homem profeta que se corrompeu, e assim ele fez coisas horríveis. Queriam vender o povo de Arruxurou. E ali então, meu caro amigo, foram levados pelo engano e pelo prêmio de Balaão, e pereceram na corrupção, na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade e de bondade, banqueteando-se convosco apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água e levadas pelos ventos de uma parte para outra, são como árvores murchas